Estamos juntos outra vez para a realização de mais um programa Opção para a Vida nessa manhã de sexta-feira, hoje 3 de fevereiro. Espero que você continue com seu coração aberto e receptivo, porque dentro de instantes estaremos trazendo mais uma reflexão da Palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. Lembrando que a Palavra de Deus é comparada ao pão nosso de cada dia que nós ingerimos para a nossa sobrevivência. Jesus mesmo disse: eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou a água da vida, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais tornará a ter sede. Então Jesus é o alimento que nutre a nossa alma, que alimenta o nosso coração. E eu espero que você continue, portanto, com seu coração aberto e receptivo para receber mais uma vez a Palavra de Deus em seu coração. Queremos lembrar a todos que continuem orando pelo programa Opção para a Vida para que nós permaneçamos no ar. Os dias são difíceis, os tempos são trabalhosos, as dificuldades sociopolítica e econômica cada dia se agrava e nós também passamos por dificuldades, passamos por apertos. Por isso eu espero contar primeiro com as vossas orações para que este programa permaneça no ar. E em segundo lugar, espero contar com a sua generosa oferta. Se você quiser fazer a doação de uma oferta para manter este programa no ar, espero que você o faça através da conta bancária Agência Banco do Brasil, que aparece abaixo aí no seu vídeo, Agência Banco do Brasil, 3331/meia dúzia, conta corrente 7.551/5. Ficaremos imensamente agradecidos pela sua contribuição para que este programa permaneça no ar. Eu costumo dizer, não deixe esta chama se apagar. No próximo mês deste ano de abril, 15 de abril, nós estaremos celebrando 32 anos que estamos no ar. Você, portanto, foi quem ajudou, colaborando, contribuindo e orando para que nós chegássemos a celebrar 32 anos que estamos no ar, transmitindo as boas novas de salvação àqueles que precisam de conhecer o Evangelho. Não esqueçam também o Encontro para a Consciência Cristã, que inclusive já está sendo montado todo a representação do tabernáculo lá no Parque do Povo. Você, quando passa lá no Parque do Povo, você vê que já está na fase de acabamento. De 16 a 21 do corrente, Campina Grande celebrará mais um mega encontro. Você que reside em estados vizinhos aqui a Paraíba, em Campina Grande, você de cidades adjacentes, faça uma caravana e compareça, venha participar deste evento. Campina Grande é a única cidade no Nordeste, no Brasil, que deixa, portanto, esse espaço em que se celebra o Carnaval em todo o Brasil, e Campina Grande se torna uma cidade retiro, cidade em que as pessoas podem vir participar deste grande evento e sair daqui com seus corações fortalecidos, alimentados e prontos para enfrentar as dificuldades que nós temos passado, principalmente nesses últimos dias em nosso país. Então venha, compareça, prestigie, traga a sua caravana da sua igreja e venha participar de mais um encontro, cujo título este ano será Jesus, o Rei dos Reis, de 16 a 21 do corrente mês. Mensagem eu dou, cantando dela estou, a proclamá-la eu vou. Cristo virá outra vez, breve virá, breve virá. Hoje a noite pode ser meio-dia ou amanhecer, breve virá, breve virá. Dia glorioso aquele será, quando Jesus regressar. Junto
com Ele estarei. Pena e dor não terei, aos seus pés me prostrarei. Cristo virá outra vez, breve virá, breve virá. Hoje à noite pode ser meio-dia ou amanhecer, breve virá, breve virá. Dia glorioso aquele será, quando Jesus regressar. Os astros aclamam, montes e vales proclamam, os céus e a terra anunciam, Cristo virá outra vez, breve virá, breve virá. Hoje à noite pode ser meio-dia ou amanhecer, breve virá, breve virá. Dia glorioso aquele será, quando Jesus regressar. Nós vamos encontrar também João na sua terceira epístola de João, que só tem um capítulo. João também enfrentando esse problema, porque era muito comum naqueles dias, e ele fala sobre isso nos versículos, na segunda epístola, capítulo 7, versículos 7 a 11. Era comum isso naqueles dias, como não é diferente hoje em nossos dias, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. E Paulo também descrevendo aos Gálatas capítulo 1, versículo 9. Eu estou citando esses textos para mostrar para vocês que era coisa comum naqueles dias. O gnosticismo, as seitas, aqueles que não acreditavam que Jesus, ele era Deus, como os judaizantes, né? Então Paulo escrevendo também aos Gálatas capítulo 1, versículo 9, ele nos diz: assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que vós recebeste, seja anátema ou maldição. Bom, fazendo essa citação de várias passagens, concluímos que o evangelho sempre encontrou resistência para confundir as mentes, para trazer confusão na mente daqueles que estavam na iminência de crer no evangelho. Mas mesmo assim, o evangelho a todos se manifestou. No verso 18 agora, ele diz: porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim
a seu próprio ventre, com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos. Então Paulo aqui está desmascarando aqueles que se arvoravam pregar contra o Evangelho. Eles não tinham outra coisa senão alimentar os seus ventres, somente isso, viver as suas vidas sem se preocupar com a essência que era a alma, mas somente o ventre. É por isso que ele diz: eles não servem a Cristo, e sim seu ego. Eles são pedra de tropeço, com seus laços se tornam enganadores. E eu estava lendo um artigo escrito por um pastor sobre essa passagem de Paulo falando aqui, e ele chegou a fazer a seguinte afirmação: a maioria daqueles indivíduos eram sensuais, só pensavam no seu prazer, era a busca pelo prazer somente, e eles se instrumentalizavam daquelas doutrinas, daqueles ensinamentos para explorar a fé dos incautos. E hoje não é diferente. Paulo, escrevendo também aos Filipenses, capítulo 3, verso 19, ele dá uma definição quem na realidade esses indivíduos eram. Ele diz: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Paulo conseguiu fazer um raio-x, uma radiografia dos sentimentos que haviam e que paravam na mente daqueles indivíduos. E é por isso que Paulo parou de forma abrupta e fez essa ressalva àqueles cristãos para que eles tivessem cuidado. Portanto, meus irmãos, eu acredito que isso aqui nos dá uma certa visão daquilo que a igreja em Roma estava enfrentando naqueles dias. E Paulo estava preocupadíssimo com isso. No verso 19, ele diz: pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. O que tranquilizava o coração de Paulo era que ele sabia e ele conhecia todo o ensino que ele tinha passado para aqueles cristãos, e que eles estavam realmente forjados pela palavra, seguros por todo o doutrinamento, por todo o ensinamento que ele tinha passado para eles. Ele sabia que aqueles cristãos estavam firmes e tranquilos com aquilo que haviam aprendido dele. O que tranquilizava o coração do apóstolo Paulo era exatamente a firmeza do conhecimento que aqueles cristãos demonstravam possuir através do evangelho que eles haviam ouvido e recebido. A preocupação dele aqui era com relação aos neófitos, aos novos convertidos. É por isso que em nossa igreja, pelo menos, nós temos o cuidado quando se convertem as pessoas, quando se decidem as pessoas, a gente procura fazer aquele trabalho de discipulado. Tanto é que aqueles que se decidem a se tornar membro da igreja passam por aquele período em que nós fazemos, através de um estudo da classe de catecúmenos, pelo menos uma preparação para que eles estejam cientes das doutrinas básicas do evangelho para a qual eles abraçaram ou decidiram seguir. Então a preocupação de Paulo era mais com os novos convertidos. No verso 20 ele diz: e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Aqui, meus irmãos, Paulo está fazendo, ele fez um referendo do que estava lá em Gênesis, a promessa que Deus havia feito, que da semente da mulher haveria de esmagar a cabeça da serpente. Ele está mostrando, ele alude aqui o veredito final de Satanás. Eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. Atualmente, todos nós cristãos no Brasil estamos apreensivos, um pouco assim tensos, preocupados, diante de tudo que está acontecendo. Vocês pensam que Deus está fora do controle de tudo isso que está acontecendo? Meus irmãos, nós precisamos de entender que sobre todo esse caos
que está vindo sobre a nossa nação e em outros países do nosso continente e em continentes europeus, da Europa, países do continente europeu, tudo que está acontecendo é por permissão divina. Nós temos que crer naquele Deus que está assentado sobre o seu alto e sublime trono. Não podemos perder esse foco. E se você crê que Deus está assentado sobre o seu alto e sublime trono, não tem que você estar preocupado com o que está acontecendo à sua direita, à sua esquerda, ou atrás, ou o que você tem pela frente. Porque mesmo assim, aqueles que hoje estão se levantando como se estivessem prevalecendo contra a verdade, o bem contra o mal, um dia, todos esses indivíduos vão estar diante do tribunal divino, serão julgados e condenados e lançados no inferno, que foi preparado para o diabo e os seus anjos. Essa deve ser a nossa maior segurança, e não ficarmos desesperançados. Agora como é que vai ser? Coisa nenhuma, irmãos. Deus está no controle de tudo e sobre todas as coisas. No verso 20, Paulo diz: e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Ou seja, ali vai ser o desfecho final de todo o mal sendo lançado, julgado e condenado e lançado no inferno. Então ele diz: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Nesse verso 20, Paulo, meus irmãos, ele está aqui dando as suas primeiras palavras de despedida com essa saudação: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. E ele está realmente mostrando que o mal jamais prevalecerá contra o bem. A última palavra é a de Deus. Amém? Amém, irmãos? A última palavra é a de Deus. Chegamos aqui à parte segunda, dos versos 21 a 24, saudações dos companheiros. Aqui Paulo menciona 8 indivíduos. Só para lembrar aos irmãos que desde que ele começou a descrever de Febe até chegar aqui, são 35 pessoas, 35 homens e mulheres que o assessoraram, que o auxiliaram, e ele deixou esses 8 por último. É como se Paulo tivesse feito uma pausa e depois deu continuidade a esses indivíduos, a esses cristãos que o auxiliaram. Então ele cita primeiramente Timóteo, que foi um dos seus filhos na fé, e depois ele fala sobre seus parentes, e ele diz no verso 21, saúdo-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jasson, Sosípatro, meus parentes. No ministério de Paulo tinha gente que tinha se convertido do seu grau de parentesco. Para a gente entender isso, é como se, por exemplo, na sua família, na minha família, em nossas famílias, alguém da nossa família se converte, alguns não. Então Paulo estava falando daqueles que tinham se convertido, daqueles que eram seus parentes, que haviam abraçado a fé no Evangelho. Como você pode dizer, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu cunhado, minha avó, meu avô. Então eram pessoas bem próximas a ele, que tinham aberto o coração para crer na mensagem do Evangelho. Verso 22, ele diz: eu, Tércio, que escrevi esta epístola. Ou seja, Tércio foi o escrivão, que Paulo, inclusive, em algumas epístolas, ele teve, como por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos, foi Lucas. É como se o Lucas fosse mais um evangelho. Ele foi o autor, foi o escrivão de todo o livro de Atos. Então aqui ele está falando, Paulo está citando Tércio, que foi aquele que serviu de escrivão ao escrever. Paulo citava e ele escrevia. Alguns defendem que Paulo tinha um problema de visão depois daquele encontro com o Senhor lá a caminho de Damasco, e aí por isso que ele tinha dificuldade de escrever. Verso 23, saúdo-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja, saúdo-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. Então ele termina citando aqui esses 8 irmãos que o auxiliaram, que estiveram ao lado dele, ombreados com ele.
E no verso 24 ele diz: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Então nesses versos 21 a 24, ele faz aqui saudações, volta a fazer saudações aos seus companheiros. Concluindo, irmãos, os versos 25 a 27, que é o que nós chamamos de doxologia. A palavra doxologia é uma palavra grega. Ela tem dois prefixos, doxo e logia. Essas duas palavras, elas significam glória, dar glória a Deus pela palavra. Essa é uma palavra grega que tem esse sentido, né? Ora, Paulo estava falando de tudo aquilo que ele tinha recebido por revelação e que estava agora passando para aqueles irmãos da igreja e para todos os cristãos do mundo, como nós estamos estudando hoje esta carta e concluindo, mostrando, meus irmãos, que a palavra revelada por obra e graça, inspiração de Deus, revelada pelo Espírito Santo, é suficiente para que todos nós pudéssemos conhecer o Evangelho. Por isso que nós demos esse título: o Evangelho a todos se manifestou. Nos versos 25, chama a atenção dos irmãos para esse verso 25. Olha o que é que Paulo diz aqui: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Ele está exaltando aqui, primeiro, que tudo que foi escrito, tudo que foi revelado, agora ele conclui: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Chegou o tempo da revelação, chegou o tempo em que Deus estaria mostrando a todos aqueles que estivessem desejosos e curiosos de conhecer as suas palavras. No verso 26, ele diz: e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus, do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Antes de nós nos convertermos ao Evangelho, eu e você, nós críamos em muitas coisas, crendices e mais crendices, purgatório, tanta coisa, indulgências, como também havia aqueles que se converteram, que antes se apresentavam, se comportavam como ateus, mas caiu dos seus olhos como que escamas, e eles passaram a conhecer o Evangelho. Todos nós, quando temos esse encontro com a pessoa do Senhor Jesus, essa palavra que foi revelada desde os tempos antigos, desde o Antigo Testamento, ela tem um efeito no presente, como se fosse escrita para nós em nossos dias, ou até mesmo aqueles que ainda hão de se converter. Veja o poder da palavra de Deus. Ela tem esse poder de persuasão, ela tem esse poder de levar as pessoas, eu não vou dizer a se sentirem convencidas, mas convertidas. Somente a palavra de Deus tem esse poder e tem essa capacidade. Somente a palavra de Deus, ela produz esse efeito no coração da criatura. Então, por isso, denominamos o Evangelho a todos se manifestou. Agora, toda a Escritura foi esclarecida. Toda a Escritura foi esclarecida. Paulo está dizendo: creiam e obedeçam. Ele diz isso no capítulo 1, logo no iníciozinho, versículo 5. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. E o verso 27, o último versículo, ele diz: ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Essa é a doxologia que Paulo ele faz o desfecho final.
Essa carta, meus irmãos, podemos dizer que ela é um patrimônio para a igreja. Porque Paulo, lembrem-se que Paulo foi o apóstolo enviado aos gentios. Essa carta é o patrimônio, é um dos patrimônios da igreja, porque é nela que nós encontramos todo o referencial, toda a recomendação, toda a instrução, tudo aquilo que nós como gentios precisávamos conhecer, porque os judeus, eles desprezaram essa responsabilidade, que a eles tinha sido confiada. Então abriu-se essa porta para nós gentios. Tanto é que nessa mesma carta, Paulo diz que nós, no capítulo 9, 10 e 11, que eu já falei para vocês quando estudamos, nós vamos provocar ciúme aos gentios quando eles se converterem. Vocês já pensaram o que é nós, como igreja, provocarmos ciúmes no coração dos gentios, quando eles reconhecerem que o Jesus que eles rejeitaram era o verdadeiro Messias enviado à casa de Israel? Nós vamos provocar ciúmes. Vamos às considerações finais. Nas considerações finais, irmãos, nós vamos considerar aqui 7 verdades, e a gente conclui o estudo da carta. Primeiro, no bojo desta carta, nós aprendemos que o que é que levou os homens à condenação? O pecado. A condenação é causada pelo pecado. A alma que pecar, essa morrerá. Segunda coisa, tendo o homem estado numa condição de perdição, Deus providenciou através do seu Filho a justificação, que é o método da salvação. Tanto é que ele diz isso na carta aos Romanos, capítulo 5, capítulo 8, justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 8, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne. Terceira coisa, Paulo está falando também nessa carta, nós aprendemos, a santificação é o meio tríplice da graça pela expiação. Que meio tríplice é esse, pastor? É através da palavra, irmãos, que nós somos santificados. Amém? Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não é por mérito meio, não é por esforço meio que eu me santifico, é através da palavra. O segundo método para a expiação, como prova da graça de Deus sobre nós, é o sangue de Jesus, que foi derramado, o qual nos purifica de todo o pecado. E o último está lá em Tito capítulo 3, versículo 5, que nós fomos lavados pelo lavar regenerador e purificador do Espírito Santo. Ele realiza esse trabalho no nosso coração. Por isso, a santificação é o meio da tríplice graça de Deus por meio da expiação. Quarta verdade, a dispensação fala da soberania de Deus. Deus é soberano, amém? Tudo está sobre o seu controle, nada foge ao seu controle, todas as coisas estão debaixo de ordem. O que é que nos diz Jó no capítulo 42, versículos 1 e 2? Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quinta verdade, a glorificação é objeto do serviço. Nós estudamos isso nessa carta, os últimos capítulos 12 a 14, estudamos isso aqui, considerações finais sobre o serviço, o objeto do serviço, glorificação e objeto do serviço. Sexta verdade, considerações finais de toda a carta, ele faz isso. E sétimo, nos versos que nós lemos hoje à noite, a sétima e última verdade, glorificação, gratidão e adoração.
Isso tudo, irmãos, está registrado na carta que nós concluímos hoje. Esta carta, ela está aqui como se fosse uma bula. Você vai comprar um remédio, né? E você vê que lá acompanha a bula. E vai dizer como é que você vai receber toda aquela dosagem de medicação, aquela dose medicamentosa. Tome tantos comprimidos, tantas em tantas horas, faça a dieta disso e daquilo. É a carta de Paulo aos Romanos. Ela nos mostra, ela nos revela tudo que nós temos adquirido através do Senhor Jesus Cristo. E no finalzinho ele faz essa doxologia adorando ao Senhor. Verso 27 para concluir: ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Agradeço a você que esteve conosco, esperamos nos reencontrarmos na próxima segunda-feira. Não deixe de prestigiar e de participar da igreja, de um culto nesse domingo, da igreja mais próxima da sua residência. Onde você mora no seu bairro, deve haver uma igreja evangélica. Se você reside em Campina Grande e quiser nos dar o privilégio de visitar a Igreja do Calvário, nós estamos ali às margens do Açude Velho, ao lado do Monumento do Centenário, confluência com o Parque da Criança, no início do giradouro da Avenida Brasília. Os nossos cultos de escola dominical ocorrem aos domingos às 9 horas da manhã, à noite às 18 horas. Às terças-feiras nós temos culto de oração para a família. Às quintas-feiras, estudo bíblico, e você está convidado a comparecer com a sua respectiva família. Portanto, não percam.